Olá, pessoal! Hoje no capítulo 12 a gente vai falar sobre um tema super comum, que é a mente ansiosa e preocupada. Mais uma condição anormal da mente que tem atacado e assolado tantas pessoas. Por isso eu oro para que o Espírito Santo visite você que está ouvindo esse áudio e lance fora toda ansiedade, toda preocupação em nome de Jesus. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Salmo 37:8. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir o Senhor. E o inimigo também usa esses tormentos para empurrar nossa fé para baixo. E é absolutamente impossível se preocupar e viver em paz ao mesmo tempo. Porque a paz não é alguma coisa que alguém pode colocar numa pessoa. É um fruto do Espírito. E fruto é o resultado de permanecer na videira. Permanecer refere-se a entrar no descanso de Deus, relatado no capítulo 4 de Hebreus. Como também em outros lugares na palavra de Deus, a palavra preocupação aparece de várias formas. Não te impacientes, não andeis ansiosos, lançando toda a vossa ansiedade. O dicionário Webster define preocupação como sentir-se apreensivo ou inquieto, fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto, uma fonte de inquietação contínua. A preocupação é definitivamente um ataque de Satanás à mente. E há certas coisas que o cristão ele é instruído a fazer com sua mente que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas. Consequentemente, o diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamento, de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus a planejou. Mateus 6, de 25 a 34 é uma excelente passagem para a gente ler quando nós sentimos um ataque de preocupação vindo. E nós vamos examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre esse assunto tão vital. Não é a vida maior do que as coisas? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. E em João 10:10, Jesus disse, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás, ele tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. E uma delas é por meio da preocupação. Mateus 6:25, que eu acabei de ler, nos ensina que não há nada na vida com que nós devemos nos preocupar, nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nos preocuparmos sobre essas coisas, então as perdemos, como também a vida que Deus quis que nós tivéssemos. E o versículo 26 diz, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Poderia fazer bem para todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que o nosso Senhor nos disse para fazer. Elas não sabem de onde virá a sua próxima refeição e, apesar disso, nós jamais vimos um pássaro sentado num galho de árvore tentando se preocupar sobre o que ele vai comer, tendo um esgotamento nervoso por causa de preocupação. O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mesmo que você esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver que como seu Pai Celestial, ele toma conta dos pássaros da mesma forma, ele toma conta de você. E o que você ganha por se preocupar? O versículo 27 diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O ponto principal, rapidamente entendido, é que a preocupação é inútil. Ela não realiza nada de bom. Se é assim, então, por que nos preocuparmos? Por que ficar ansioso? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se o Senhor veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Mateus 6, 28 a 30. Usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e é tão bonita que excede o brilho até mesmo de Salomão com toda a sua majestade, então com certeza nós podemos acreditar que nós vamos receber cuidado e provisão. Portanto, não se preocupe, nem fique ansioso. Não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Mateus 6,31. Note que esse versículo 31, em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos em ficarmos ansiosos, e lembre-se de que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. O inimigo, ele sabe que se ele puder deixar suficientemente coisas erradas circulando na nossa mente, elas finalmente acabarão saindo na nossa boca. As nossas palavras, elas são importantes porque elas confirmam nossa fé, ou em algumas ocasiões nossa falta de fé. Então busque a Deus, não os presentes. Os versículos 32 e 33 dizem assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca coisas, mas nós buscamos ao Senhor. E Ele nos prometeu que se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe que precisamos. E nós devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. O nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos coisas boas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. Deus sabe do que precisamos antes que o peçamos. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos a Ele, Ele os tornará realidade em seu tempo próprio e adequado. E a preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará nosso progresso. Então, viva um dia de cada vez. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A preocupação, a ansiedade, elas trazem para a gente confusão na nossa mente. E a gente precisa aprender a usar o tempo de Deus, o tempo que Ele tem nos dado com aquilo que Ele planejou. A vida é para ser vivida aqui e agora. E infelizmente, muito poucas pessoas sabem como viver cada dia em sua plenitude. Mas você pode ser um desses. Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, vem para roubar a sua vida. Não permita que ele faça isso nunca. Não gaste o dia de hoje preocupando-se sobre o amanhã. Você tem coisas suficientes acontecendo hoje e isso precisa de toda a sua atenção. A graça de Deus está sobre você para que você lide com qualquer necessidade sua hoje. Mas a graça de amanhã não virá antes que o amanhã chegue. Então não desperdice o dia de hoje. Não ande ansioso, nem se inquiete. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse é outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes que precisa ser brandida contra o inimigo. Deus nos deu sua palavra, então use-a. Aprenda versículos como esses e quando o inimigo atacar, contra-ataque com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. E lance seus cuidados sobre Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 7 diz: portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo sobre Deus. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. E nós podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus. E
crê que Ele vai pegá-los. Ele sabe o que fazer com eles. E essa passagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver seu problema. E a preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar, e Ele quer que saibamos disso, para que em cada situação nossa primeira resposta seja nos apoiarmos nele e entrarmos no seu descanso. Nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. O povo a quem ele se refere nesse texto havia atingido o ponto de perceber 3 coisas. Eles não tinham poder contra seus inimigos, eles não sabiam o que fazer e eles precisavam ter os olhos fixos em Deus. E nos versos 15 e 17 da mesma passagem, nós vemos o que o Senhor lhes disse quando eles atingiram essa percepção e de boa vontade a admitiram diante de Deus. Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual é a nossa posição? É a de permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus? É a de esperar no Senhor continuamente, com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer? No que diz respeito ao descanso de Deus, não há o descanso de Deus sem oposição. Para ilustrar, eu vou contar uma história de 2 artistas que foram desafiados a pintar quadros da paz, da maneira como cada um deles a percebiam. E um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas. O outro pintou uma cachoeira impetuosa e espumejante sobre a qual se inclinava uma árvore com um pássaro repousando em um ninho em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda, porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa estagnação. A cena representada pode ser serena. Uma pessoa poderia ser motivada a ir lá para esse lugar para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas ela não retrata o descanso de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Sua paz é espiritual e seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida. Antes, pelo contrário, ele veio para nos dar um enfoque diferente da tempestade na vida. Nós devemos então tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. E isso significa que nós devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Mateus 6,34 sugeriu que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. O próprio Jesus disse isso, e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor, porque prova que seu método funciona. Na verdade, quando a gente olha para o Senhor, a gente olha para tudo aquilo, todo o tempo que o Senhor tem preparado para nós, nós percebemos como é precioso o tempo que Ele prepara para cada um de nós. Por isso, não se preocupe, confie em Deus. Hebreus 13:5 fala: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei.
Essa é uma excelente passagem a ser usada para encorajar você, mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus fará presente ou não e se satisfará suas necessidades. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter a nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Então faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para você carregar. E se você não for cuidadoso, você se quebrará sob o peso dela. Então não se preocupe. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 37:30. Jesus abençoe você, que Ele te livre de toda ansiedade, toda preocupação. E que você viva de forma a levar os seus pensamentos todos os dias cativos ao Senhor. Em nome de Jesus.